Márcia Araújo, brasileira de Nova Iguaçu, foi para Portugal com visto de turismo e conseguiu emprego na área de limpeza. Quando chegou, morou num quarto com outras 4 pessoas. Hoje, ela não tem condições de pagar um aluguel, divide uma tenda com uma amiga em Carcavelos, região praiana de Lisboa. Essa foi uma história contada numa reportagem do jornal Globo, por Jean Amato. Quase metade dos imigrantes em Portugal são brasileiros. São 400 mil pessoas vivendo legalmente no país. Mas mesmo com visto de trabalho, tá difícil manter um sonho de viver na Europa. Inflação, alta na taxa de desemprego e aumento do custo de vida. Uma realidade que afeta os portugueses, mas principalmente os imigrantes, entre eles muitos brasileiros que optaram voltar para casa. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, um número que nos últimos 2 anos aumentou em quase 5 vezes. Em 2021, 288 imigrantes recorreram à organização para voltar para o país de origem. 219 eram brasileiros. No ano passado, 913 vieram do Brasil. Nos 3 primeiros meses desse ano, a procura já é 300% maior do que no mesmo período de 2022. Cresceram também, de forma surpreendente, os casos de pessoas em situações vulneráveis, ou seja, a viver na rua, a ser vítimas de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos. Portugal teve um aumento de 25% nos imigrantes no último ano. De acordo com a Folha de São Paulo, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial recebeu 168 queixas de xenofobia contra brasileiros em 2022. Um engenheiro brasileiro foi brutalmente agredido em Portugal. Ele afirma ter sido vítima de xenofobia. Ele pegou e disse: "Você é brasileiro?" Eu disse: "Sou brasileiro com muito orgulho e sou português também, que eu tenho cidadania." Ele partiu para cima de mim e dando soco, quebrou meu nariz. Estou com muitas dores na costela, nas costas, no rosto. No mês passado, o empresário brasileiro Jefferson Tenório e o namorado dele, Luiz Almeida, foram agredidos em um dos bares mais badalados da capital portuguesa. Eles podem ter sido vítimas de preconceito pela origem e pela orientação sexual. Na mesma época, na Universidade de Lisboa, estudantes de direito denunciaram casos de xenofobia contra alunos brasileiros. A Embaixada do Brasil recebeu ameaças a vários cidadãos brasileiros. O e-mail continha insultos racistas e homofóbicos. Na carta lê-se que Portugal é uma terra de brancos e para brancos e que no sagrado solo lusitano não há lugar para seres subhumanos. E o autor diz ainda que quer que o governo português elabore um plano de expulsão de Portugal de todos os homossexuais, estrangeiros e não brancos no prazo de 60 dias. Perante uma não ação, ameaça com um primeiro ataque bombista contra um comboio e autocarro. Refere ainda não temer as ameaças do governo brasileiro nem do presidente macaco Lula da Silva. Foi um aumento de 833% desde 2017. A xenofobia entra num cenário de degradação social, aumento do aluguel, desemprego. Para piorar, houve a queda do primeiro-ministro de Portugal, o que favorece a ascensão da extrema-direita no país. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa e aprofunda uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre a vida dos brasileiros que estão tentando voltar de Portugal e também sobre a ascensão da extrema-direita por lá. Eu converso com a jornalista Stephanie Costa, que é jornalista brasileira radicada em Portugal. Escreve sobre cultura para a Red Flow Media, o portal português Sapo também. E ela atua como correspondente internacional para Opera Mundi, DCM e Jacobin Brasil. Stephanie, prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Gabriela, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vamos nessa. Vamos falar de um assunto um pouco delicado. Com certeza. Eu quero começar justamente falando sobre esse aumento recente, né? Sobre o custo de vida, o aluguel e como que tá a fila para esses brasileiros que tentam hoje voltar de Portugal, né? E são centenas de brasileiros justamente que estão tentando sair
aí nesse momento do país? Atualmente, Portugal conta hoje com quase 400 mil brasileiros, né, aqui vivendo e trabalhando de forma oficial, documentada, segundo o órgão CEF, né, que era o órgão responsável por cuidar das questões de imigração, que inclusive foi extinto, foi alterado agora, no mês de setembro, se eu não me engano. E muitos especialistas, né, eu falo muito com especialistas na área de imigração, entrevisto pessoas, entrevisto brasileiros que trabalham em várias áreas aqui, e boa parte desses especialistas falam que são quase 400 mil brasileiros legalmente, só que se a gente contar aqueles brasileiros que não possuem documentação ainda, né, que estão na fila da documentação, e hoje são aí mais de 153 mil na espera. E se a gente também conta aqueles brasileiros que possuem cidadania, né, de algum outro país da União Europeia, ou então a própria cidadania portuguesa, hoje a gente pode dizer que a gente já tem quase 800 mil brasileiros vivendo em Portugal, o que representaria aí 8% da população, já que Portugal não chega nem a 11 milhões de habitantes, né, são 10 milhões e meio, mais ou menos. Então, é muita gente. E esse fluxo, ele veio, né, aumentando de 2017 para cá. Havia tido uma pausa, sempre teve muitos brasileiros vivendo em Portugal, obviamente, né, pela proximidade, né, cultural, pela questão da língua, mas de 2017 para cá houve um aumento dessa migração de brasileiros, e hoje eu posso te dizer que nós estamos ocupando espaço em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas. Hoje se encontra mais brasileiros, por exemplo, trabalhando na restauração, que aqui seria serviços de restaurante, bar, no turismo, no comércio, mas se você der uma volta aqui, por exemplo, para Lisboa, você vai encontrar brasileiros trabalhando em todos os setores. E eu te pergunto, Stephanie, o que você tem observado que são as maiores reclamações, né, vamos dizer assim, dos brasileiros que estão morando por aí, né? Porque eu citei, por exemplo, a crise imobiliária, né? Então, os preços dos aluguéis estão muito altos, dispararam, e isso dificultou muito a vida dos imigrantes, mas eu queria saber se você tem conversado com esses brasileiros e o que eles têm relatado, quais são os maiores problemas e o que estão levando esses brasileiros a quererem voltar justamente para o país deles, né, de origem. Não, com certeza. Eu até fiz uma matéria muito interessante no início do ano, se chama Portugal, o país da casa imprópria. Quem procurar aí pesquisar no Google vai encontrar. Que essa crise de habitação aqui em Portugal, ela não atinge só os brasileiros imigrantes, mas atinge a própria população portuguesa. Com a questão da gentrificação, né, e da especulação imobiliária, os aluguéis e as rendas aqui estão, assim, numa situação bem complicada. Hoje, para vocês terem uma noção, para se viver aqui na Grande Lisboa, num apartamento que eles chamam de T1, né, que seria um quarto, a pessoa tem que desembolsar aí, no mínimo, né, em média, 1.400 euros, sendo que Portugal hoje possui um dos menores salários da União Europeia, né, que são 760 euros, mas com a aprovação do novo orçamento de Estado, o ano que vem vai passar a 820, se eu não me engano. Mas ainda assim é muito baixo, né, pro alto custo de vida que tem, pelo valor das rendas que são absurdas. E boa parte da população daqui, e aí inclui os imigrantes também, ganham na faixa do salário mínimo, né? Então fica praticamente impossível arcar com as rendas e com aluguel para uma família, né? E isso faz com que muitos brasileiros passem a dividir quartos. A gente já teve histórias aqui de brasileiros que dividiam um quarto aqui com 5, 6 pessoas. Brasileiros que estão vivendo em tendas, né, nas ruas, fazendo com que a situação, né, a população de situação de rua aumente. Então, assim, é uma situação muito difícil, de um sofrimento, assim, inacreditável e que atinge principalmente as mulheres. As mulheres brasileiras são as mais atingidas, né? Porque, além da questão econômica, né, também tem a xenofobia, que, claro, atinge todos os brasileiros, mas com a mulher é sempre um pouco mais agressivo, né? Sempre um pouco mais violento. Então, é uma realidade difícil, né? Eu sempre digo para os brasileiros que pensam em vir a Portugal que é preciso um planejamento, ainda mais agora, né? Que o país está vivendo uma crise política muito profunda, teve uma queda de governo e, querendo ou não, todas essas problemáticas impactam, né? Na vida das pessoas, no ganho e na condição
condição digna, né? Porque a gente não tá falando aqui nem de muito, a gente tá falando de dignidade mesmo, assim, do mínimo, do básico. Eu acho muito interessante esse recorte de gênero que você traz, né? Como normalmente as mulheres são as mais atingidas em todas as mazelas, né? Quando a gente fala sobre questões sociais. Mas é importante também, você falou sobre a gentrificação, eu vi algumas reportagens, por exemplo, de brasileiras, principalmente mulheres, como você disse, morando em áreas que são de pessoas muito ricas, ganhando salários mínimos e vivendo em tendas nas ruas, né? Então tem aí essa disparidade, né? Quando você olha para onde elas estão morando. Isso chama muita atenção. Agora, aproveitando que você deu esse gancho, Stephanie, eu acho que vale muito a pena a gente explicar o que aconteceu em Portugal esse mês. Antes até de entrar na questão da ascensão da extrema-direita, que foi uma coisa que eu comentei no início do programa, explicar o que levou à renúncia do primeiro-ministro, né? Qual que é o contexto político em Portugal, a formatação política em Portugal é muito diferente do Brasil, então explicar um pouco isso. E também veio a público nessa semana, né, que essa operação justamente que derrubou o primeiro-ministro pode ter trocado nomes de premier e ministro, né? Então tem essa questão também, eu acho muito importante a gente esclarecer toda essa confusão. Eu costumo dizer que quanto mais eu vivo em Portugal, mais eu entendo o Brasil, né? É uma coisa assim muito engraçada. Bom, vamos lá. A gente foi pego de surpresa no dia 7 de novembro com essa queda do primeiro-ministro, que caiu, né? Porque o Ministério Público havia dito que ele foi pego em escutas, né? Que haviam escutas colocando em esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro e de favorecimento, que envolve aí um projeto de extração de lítio aqui no Vale de Cisne, em Portugal. E nessas escutas, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, que é o António Costa, aparecia, né? Galamba também, que era o ministro das infraestruturas, se eu não me engano, também estava envolvido, e o António Costa. Só que foi tudo muito rápido, né? Quando a gente viu as chamadas em todos os telejornais, a pergunta já era: o António Costa, que é o chefe de governo, porque aqui é parlamentar, tá, gente? É parlamentarismo. A gente tem o presidente, que é o Marcelo Rebelo, né? O Marcelo Rebelo de Sousa, que muitos brasileiros conhecem, ele já esteve aí no Brasil. E temos o primeiro-ministro, que é o chefe mesmo do executivo, né? O chefe do parlamento. Então, quando o Ministério Público lançou essa notícia para a imprensa de que ele tinha sido pego, né, nesse esquema de corrupção, imediatamente ele fez um pronunciamento renunciando ao cargo, né, dizendo que ele não poderia ocupar o cargo de primeiro-ministro enquanto existissem dúvidas a respeito do caráter dele, porque ele não era digno de ocupar aquele espaço, e que ele havia apresentado o pedido de demissão para o presidente da República e o Marcelo Rebelo aceitou. E tudo isso foi no mesmo dia, assim, questão de horas, né? Quando isso acontece, quando o presidente aceita a demissão do primeiro-ministro, ele tem duas possibilidades: chamar para a nomeação de um novo primeiro-ministro junto ao parlamento, ou derrubar o governo e chamar eleições. E foi exatamente isso que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez. 3 dias depois de se reunir com os líderes dos partidos no parlamento, né, na Assembleia da República, ele anunciou as eleições para o dia 10 de março do próximo ano, e o António Costa foi afastado. Só que assim, 2 dias depois de todo esse anúncio da queda do governo, aparece uma nova notícia do Ministério Público afirmando que houve um erro na transcrição das escutas, que no caso não era o Antônio Costa primeiro-ministro, e sim o Antônio Costa Silva, que estava envolvido aí nesses trâmites dessas escutas, né? E aí a gente ficou assim em estado de choque mesmo, porque querendo ou não é algo muito corriqueiro para se derrubar todo um governo. E inclusive o Antônio Costa, o primeiro-ministro, que é do Partido Socialista, eles possuíam a maioria de cadeiras, né? A maioria na Assembleia da República. Então era um governo onde nada se passava sem a aprovação do Partido Socialista. Todas as votações dependia desse fechamento com o PS, por ser maioria. Então, assim, o governo caiu, né? Um país entrou em crise profunda por conta de um possível erro de digitação do Ministério Público, que deixou, ao invés de colocar Antônio Costa Silva, colocou apenas Antônio Costa, e aí o primeiro-ministro do governo caiu. E a gente tá aí nesse momento, né, aguardando para ir às eleições no próximo ano, em março do ano que vem. Ah, surreal, né? Seria o ministro da Economia que foi confundido com o premier. Parece uma sitcom, né? Assim, um filme de comédia, porque é difícil de acreditar. Mas, Stephanie, o Ministério Público de Portugal se manifestou a respeito disso? O que eles estão declarando? O que eles estão alegando sobre esse erro de transcrição que levou a todo esse caos, né? Bom, a própria
própria nota foi do Ministério Público, falando que tinha acontecido um erro, e que, no caso, era o Antônio Costa Silva, o ministro da Economia. Não sei se foi 3 ou 4 dias depois, os políticos, os ministros que foram indiciados e que foram presos, né? Inclusive o chefe de gabinete do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro agora, o Antônio Costa, ele havia sido detido no dia da operação, ele foi liberado, né, teve o passaporte apreendido, teve que pagar uma multa, mas vai aguardar julgamento. E outros 2 réus também, que estavam envolvidos, ministros do governo, também pagaram uma multa e vão aguardar o julgamento, o processo. Mas o que tudo indica é que realmente houve essa confusão. O Ministério Público sequer colocou o Antônio Costa como réu, e é bem provável que o caso até seja arquivado, porque as provas que foram apresentadas, aí a gente lembra muito da questão da Lava Jato, né? Que muita gente me perguntou sobre isso aqui. As provas que foram apresentadas são muito delicadas. Não há nada, assim, material. Não existe um documento, uma foto, uma prova, assim, cabal de que houve aí algum tipo de favorecimento ao primeiro-ministro e também aos outros investigados. Então foi toda uma operação muito midiática, né? Com o intuito, que tudo indica, de realmente derrubar o governo para que novas eleições fossem convocadas. E aí foi um passo que fortaleceu a direita e também a extrema-direita, né, que a gente vai falar sobre isso, que a gente já sentia essa movimentação, né? Esse atual governo do PS aqui em Portugal é um governo da qual eu tenho muitas críticas. A gente fala que é o Partido Socialista, mas que tem muito pouco de socialismo, né? Basta vocês olharem aí como os deputados, né, do PS votam no parlamento, votam muito mais com partidos de direita e até mesmo com a extrema-direita do que com os representantes da esquerda, né, que hoje aqui é o Partido Comunista Português, que é o PCP, o Bloco de Esquerda, né? O Livre, o PAN e outros deputados de esquerda independentes. Então, se você vai lá no site da Assembleia da República e passa a acompanhar as votações, é visível que o governo do ex-primeiro-ministro, Antônio Costa, o PS, é um governo, assim, muito mais à direita do que à esquerda. Então, já tinha, né, toda essa crise de conjuntura, o país com esse problema aí da habitação, também um problema grave aqui no Sistema Nacional de Saúde, que está sendo cada vez mais sucateado e entregue à iniciativa privada, baixos salários, inflação, enfim, era um governo com muitos problemas, né? Então, boa parte aí da opinião pública até cogita que isso pode ter sido até todo um esquema aí armado justamente para que esse governo, né, fosse derrubado, que se convocasse novas eleições para que assim a direita possa, né, no caso, porque a gente vai ter as eleições, ocupar mais cadeiras aí no parlamento português, né? Veremos como que vai ser isso. Muita gente até, você falou, né, sobre como vota o partido, muita gente eu escuto chamando de centro-esquerda, né? Um nome, assim, é bem peculiar e bem específico para esse caso de Portugal. E justamente, muita gente dizendo que esse escândalo e toda essa confusão pode abrir caminho para a extrema-direita, já está abrindo, na verdade, então queria que você pudesse explicar quem é o Chega, esse partido que pode, inclusive, crescer muito nas eleições agora de Portugal, qual que está sendo o impacto disso? Bom, o Chega, ele é a representação hoje, né, da extrema-direita aqui em Portugal. Ele é liderado pelo André Ventura, que seria aí mais ou menos o Bolsonaro português, que inclusive tem muitas ligações aí com a família Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Atualmente, o partido possui 12 cadeiras, se eu não me engano, 12 ou 13 cadeiras no parlamento, e isso já havia sido uma grande vitória na eleição passada, né, que o Chega conquistou essas cadeiras no parlamento. Quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2017, mal se falava do Chega, a única representação mesmo que havia na Assembleia da República era o próprio André Ventura, e hoje eles têm aí cerca de 12 a 13 cadeiras. Então, com essa próxima eleição, em março do ano que vem, existe aí a probabilidade que eles aumentem esse número de representação dentro do parlamento. Por quê? Porque, né, a gente sabe que a direita, quando ela precisa da extrema-direita, né, quando ela se vê aí numa crise imposta pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, ela não tem vergonha de se unir com o fascismo. O nosso grande receio aqui é que haja uma coligação dos partidos de direita com o da extrema-direita para que o Chega aumente a
ainda mais o número de representantes na Assembleia. E se isso acontecer, vai ser bem complicado, né? Porque a gente sabe que as pautas da extrema-direita são totalmente retrógradas, são pautas anti-imigração, inclusive, que vem com todo aquele retrocesso, aquele discurso de retrocesso, com toda essa crise geopolítica que a gente vive agora, o massacre que está acontecendo na Palestina. Se fala muito aqui da invasão árabe, né, em Portugal, de terrorismo. Claro que a comunidade brasileira hoje, ela sofre um preconceito, uma xenofobia e um racismo muito grande aqui em Portugal, infelizmente. Mas não somos só nós brasileiros, né? Portugal tem uma quantidade muito grande de trabalhadores indianos, paquistaneses, de Bangladesh, da própria Palestina. Então, é uma situação, assim, delicada que pode se aprofundar ainda mais, né? Com esse discurso totalmente anti-imigração, preconceituoso, e que faz com que o português acredite que realmente são os imigrantes que estão roubando os empregos, roubando a cultura do lugar, enfim. É uma situação, assim, bem preocupante, bem delicada. Então, acho que as próximas eleições em 2024 serão decisivas para essa situação aqui em Portugal. E, Stephanie, aproveitando que você falou sobre isso, porque eu acho muito importante, porque a extrema-direita justamente se apropria, eles veem como oportunidade, né? Essas questões que a gente estava falando, por exemplo, em relação à imigração, a questão econômica, a disparada no aluguel, tudo isso também vira uma munição muito forte na mão da extrema-direita, né? E a mesma coisa agora quando a gente está vendo o conflito, principalmente contra os civis palestinos. Queria te perguntar justamente se você tem observado um aumento da xenofobia, e aí a gente tem um caso voltado para uma brasileira que filmou e ficou muito conhecido porque viralizou nas redes sociais, que foi aquela brasileira que filmou uma mulher portuguesa no aeroporto, chamando ela de porca, volta pra sua terra, que foi bastante lamentável. Pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, à vontade. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Então invadindo Portugal, esta raça. Isto não é possível. Como a extrema-direita, né, ajuda com que, na verdade, facilita e favorece que esses discursos e essas agressões, a xenofobia aumentem, né? Se você acha que a gente pode ver realmente crescer vídeos como esse, né, situações como essa, e se você tem também observado de alguma maneira, não sei se você tem até dados sobre isso, mas observado um crescimento da islamofobia justamente por conta do conflito, né, entre Israel e os civis palestinos. Não, com certeza. Essa questão da islamofobia, ela já é algo crescente, não só em Portugal, mas na Europa como um todo. Tanto que uma pesquisa recente de uma socióloga brasileira, a Thaís, ela faz pesquisas na Universidade de Coimbra, se eu não me engano. Ela já disse que Portugal hoje pode ser colocado ali naquela faixa do discurso anti-imigração, né? Por quê? Aí vem todo esse contexto da extrema-direita, desse discurso de que somos nós que estamos roubando tudo que eles têm, né? Somos nós os culpados pela crise que acontece aqui em Portugal, e o que não é verdade. Se você for olhar, a comunidade estrangeira em Portugal é a que mais contribuiu no ano de 2022, por exemplo, com a segurança social, que no caso seria o INSS. Eu costumo sempre explicar para muitos portugueses, né, que graças à mão de obra dos trabalhadores imigrantes, muitos portugueses conseguem a sua aposentadoria. E se você pega uma fatia dessa contribuição para a segurança social, boa parte vem dos brasileiros, né? Se eu não me engano, a comunidade estrangeira, ela contribuiu com mais de 1 bilhão no ano de 2021 para 2022 aqui em Portugal. Então, é um valor, assim, muito representativo. Só que esse tipo de informação, ele não é muito explicado na grande mídia. Ele passa meio que batido. Então, isso faz com que esse discurso muito facilitado, né, muito fácil, de respostas simples e diretas para o ressentimento da classe trabalhadora,
trabalhadora seja penetrado na sociedade. E aí eles acreditam que os indianos, os brasileiros, os angolanos é que estão fazendo com que eles não tenham oportunidades. Sendo que Portugal também é um país de imigrantes, né? Boa parte da juventude portuguesa sai de Portugal, não vive aqui. Tanto que a crise que a gente tem no Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, é muito engraçada porque o Estado, ele investe nos estudantes, né? Ele forma médicos, mas infelizmente ou eles vão para o privado ou eles saem de Portugal, vão para a Espanha, vão para Inglaterra, para a França, para a Alemanha, porque o Estado não oferece um salário digno, não oferece condições dignas para que esses profissionais fiquem aqui. Então, quem que acaba preenchendo essas vagas? Os imigrantes. Mas não porque querem roubar ou querem tomar conta de tudo que é dos portugueses, é porque é uma questão de necessidade mesmo, né? Já que o jovem português não opta por não ficar aqui, alguém precisa preencher, né, essas vagas de trabalho. E aí, quando você vê, por exemplo, trabalhadores envolvidos com aplicativos, boa parte desses trabalhadores vem, né, ali do Oriente Médio, são paquistaneses, são indianos, né, ali Oriente Médio, sul da Ásia, brasileiros também muitos. Então, é uma quantidade muito grande de trabalhadores. E aí, esse embate, né, esse ressentimento, ele aumenta por conta da facilitação desse discurso simplista, né, de tentar explicar toda uma crise econômica através da questão da xenofobia. Então, é uma coisa muito delicada. Quando estourou o conflito ali, né, o massacre, desde o 7 de outubro, o primeiro ataque de Israel à Palestina, na semana seguinte, Portugal elevou o nível de terrorismo em alerta, né, colocou no nível 2. E assim, aqui não tinha acontecido absolutamente nada, pelo contrário, esses imigrantes, eles sofrem muito aqui, até mais eu diria que brasileiros, porque querendo ou não, a gente fala português, né, a gente consegue se virar um pouco melhor. Esses imigrantes não, essa faixa de estrangeiros não falam português, né, geralmente falam inglês, e aí tudo fica mais difícil para eles. Se é difícil pra gente, para eles é ainda mais. Então, esses embates, eles se aprofundam e é um prato cheio para a extrema-direita, né, para o discurso extremista que eles têm e que pode impactar aí com o ganho de cadeiras do partido de extrema-direita no parlamento português. E como você disse, né, Stephanie, eu espero que Portugal aprenda alguma coisa com a nossa Lava Jato, né, porque de fato, se a imprensa também abraçar todo esse discurso, né, e todo esse show que muitas vezes a imprensa acaba abraçando, como foi aqui, né, e foi um erro muito grande, as consequências são enormes. E a gente já tá começando a assistir o que é a queda desse premier, enfim, que teve problemas de transcrição e que levaram a uma confusão entre ministro de economia e premier, podem levar o país, né, à ascensão da extrema-direita. E a gente assistiu isso acontecer no Brasil, então a gente espera que isso sirva, né, como aquela coisa, né, de aprender com o erro do outro, né, aprender com o erro que o Brasil já cometeu. E aí, só pra... Pode falar. Eu queria só fazer um adendo. Claro. Você falou da questão da brasileira, né, que sofreu xenofobia no aeroporto do Porto. Inclusive, uma das primeiras pessoas a divulgar o vídeo fui eu, porque eu entrei em contato com ela no mesmo dia, fiz uma entrevista com ela, DCM, tá lá no site do Diário do Centro do Mundo, poucas horas depois dela ter chegado em Barcelona, porque ela não mora aqui em Portugal, ela estava a passeio, né, ela veio visitar familiares e amigos e estava voltando para Barcelona, onde ela vive, e aí aconteceu tudo aquilo que vocês viram no vídeo, aquela situação horrível. Chegou aí no ministro, né, Flávio Dino, que também movimentou o deputado Túlio Gadelha, que é um dos representantes da Comissão de Refugiados, né, e imigrantes. Falei com ela há uns 2 dias atrás, até o momento a gente não conseguiu ainda identificar. Ela falou com o consulado do Brasil no Porto, que infelizmente só deu ali algumas sugestões, alguns encaminhamentos, mas diz que não tem condições de ajudá-la de fato, né, e ela tá muito preocupada, porque ela diz que tem até condição de entrar com o processo. O problema são honorários de advogado, né? Todo esse processo que tem custos elevados. E, claro, ela me pediu também para não revelar a identidade, porque ela vive sozinha, apesar dela ter passaporte italiano, já vive há quase uma década na Europa, já morou em vários países.
meses. Ela vive sozinha, então ela, né, ficou apavorada, com muito medo, porque teve uma repercussão muito grande. E eu tô em contato direto com ela para tentar ajudar da melhor forma possível também. Mas por enquanto a mulher não foi identificada. Só para fechar esse tema, é importante dizer que lá no Porto, que é a região norte do país, na semana passada saiu uma reportagem muito importante, que eu acho que as pessoas também deveriam ir dar uma pesquisada, na quantidade de manifestações neonazistas aqui em Portugal. Eu não sei se vocês sabem, a apologia ao nazismo em Portugal não é crime. A gente teve aí um caso recente, que inclusive eu também fiz a cobertura para Jacobin Brasil, de um neonazista declarado aqui em Portugal, que ganhou um processo na justiça contra um militante antirracista que se chama Mamadou Ba. Ele fez declarações nas redes sociais dele acusando esse neonazista de ser um dos participantes da morte do Alcindo, que foi um rapaz cabo-verdiano que foi assassinado aqui em Lisboa em 1995 por um grupo de neonazis, do qual esse senhor fazia parte. Ele o processou, né? E a justiça deu causa ganha pro neonazista, né? O Mamadou foi condenado a pagar 2.400 euros de multa, né? Por difamação. É até uma piada, né? Falar isso, é até engraçado falar isso, mas ele foi condenado a pagar 2.400 euros de multa e agora tá tentando recorrer. Eu descobri, fazendo as pesquisas, de que a juíza que o condenou já foi investigada por envolvimento com o neonazismo também. Então, assim, a gente tá numa situação muito complicada porque o extremismo, o fascismo e o nazismo, eles estão aí com força em todas as esferas da sociedade. No mundo todo, né? Isso que é mais preocupante, Stephanie, no mundo todo. Só para complementar a informação a respeito dos brasileiros e xenofobia, né? Tem uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial recebeu 168 queixas de discriminação no ano passado, 2022, para quem nos escuta. E aí, esse é um aumento de 833% desde 2017, né? Então, proporcional ao aumento de imigrantes brasileiros, que também foi muito grande nesses últimos anos. Então, é bastante preocupante. E essa informação que você trouxe a respeito do neonazismo, né? É isso. Tem sido uma consequência, né, do aumento da extrema-direita no mundo todo. Agora a gente tem também esse movimento na Argentina e deixa a gente realmente muito preocupado. Stephanie, quero muito agradecer a sua participação aqui. Foi um prazer te conhecer, enfim, conversar contigo, apesar de ser, né, uma conversa bastante delicada, como você disse, um cenário que não é muito animador pra gente. A jornalista Stephanie Costa é radicada em Portugal, escreve sobre cultura para Red Flow Media, o portal português Sapo, também correspondente internacional para Opera Mundi, DCM e Jacobin Brasil. Foi um prazer enorme te receber, tá? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes e ao ICL. Fico com o convite aqui para você voltar o quanto antes. Muito obrigada pelo convite. É só me chamar, que eu tô aí. Infelizmente é um tema que não vai se encerrar por agora, né? A tendência é que a gente tenha mais casos, mas é isso, estamos aqui a postos, é só chamar que eu venho trazer notícias para vocês. Obrigada. Com certeza. E no caminhar das eleições a gente vai precisar conversar muito. Um beijo para você, Stephanie. Até uma próxima. Tchau, até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. E também sempre lembra você para ouvir o podcast nas plataformas de áudio, antes, inclusive, do Videocast ao ar no YouTube. Então, a partir das 7, 8 horas da manhã, você já tem o podcast disponível para você no Spotify, na Deezer, em todos esses aplicativos, no que você tem mais intimidade aí. Próximo episódio vai ao ar amanhã. Obrigada a você que me acompanhou e até mais. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Dennis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios do SBT News, da TV Record, das redes sociais
e do Fala Portugal.